Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à nossa aula de sistematização da assistência de enfermagem. Eu sou a professora Natália Marciano, estarei com vocês durante esse processo de aprendizagem e gostaria de iniciar fazendo uma reflexão a respeito da comunicação dentro do ambiente de trabalho e como a sistematização vai auxiliar, então, nesse processo de comunicação. Veja que a comunicação efetiva, ela faz toda a diferença para um resultado que se espera obter. E pensando na sistematização, ela auxilia exatamente nesse processo. Por quê? Porque uma assistência que seja sistematizada, ela vai ter uma comunicação efetiva entre os profissionais para que o indivíduo que está recebendo esse cuidado, ou seja, o paciente, ele tenha tudo aquilo que ele necessita para conseguir realizar a sua recuperação de uma maneira bem-sucedida. Comunicação não é aquilo que se fala, mas aquilo que se entende do que foi falado. Então, nesse sentido, pensar em uma comunicação efetiva não é simplesmente pensar em falar bem, mas pensar no receptor, o que aquela pessoa que está vendo ou recebendo a sua informação está entendendo daquilo que foi falado. E pensando um pouco mais a respeito dessa comunicação, eu gostaria de mostrar essa foto para você. Então, esse menino, ele está se comunicando. E ele está se comunicando de duas maneiras. Na foto, nós não podemos identificar os sons, mas nos parece que ele está dando um grito. Isso significa que ele está se comunicando pelo verbal e também pelo não verbal. Como é que o não verbal se expressa? Pelas expressões. Então, a expressão do rosto dele diz muito a respeito daquilo que ele está querendo passar, daquilo que ele está querendo transmitir. E na enfermagem, temos que tomar muito cuidado, tanto com o verbal como com o não verbal. Uma palavra dita a mais ou a menos para o paciente ou uma expressão feita a mais ou a menos pode ter uma diferença gritante, então, no seu cuidado e no relacionamento entre enfermeiro e paciente, que precisa ser completo, não pode haver ruídos, dentro dessa comunicação. E não é só a enfermagem que lida com essa questão de comunicar-se de uma maneira igual, de uma maneira que todos consigam entender. Outras profissões também fazem isso. Os médicos, por exemplo, utilizam o CID, que é, então, a Classificação Internacional de Doenças. Isso significa que um CID colocado em um atestado, por exemplo, vai ser entendido em qualquer lugar que você for, de acordo com aquele número. Também existe o DSM-V, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ele é utilizado principalmente por profissionais da saúde mental, então os psicólogos e os psiquiatras, de uma maneira geral, utilizam, e na enfermagem existe o NANDA, que é esse International Nursing Diagnosis, que vai ser a maneira do enfermeiro tratar as respostas humanas, então, a problemas de saúde. Por que tratar de respostas humanas? Porque o diagnóstico de enfermagem é exatamente isso. Qual é a resposta que esse indivíduo está dando à sua patologia, por exemplo? Então, o que é que ele está respondendo à patologia? Esse é o diagnóstico de enfermagem. E o NANDA nos auxilia de uma maneira muito especial. Por quê? Porque ele traz esses diagnósticos de uma maneira pormenorizada para que você possa levantar esses problemas e tratar esses problemas, que é o nosso objetivo principal, fazer o restabelecimento da saúde desse indivíduo em todos os seus âmbitos, seja saúde física, saúde psíquica, saúde social, saúde em todos os seus aspectos. Então, encerramos assim a nossa contextualização.
NANDA é um material que nos auxilia muito quando estamos falando de diagnósticos de enfermagem. Então, os diagnósticos de enfermagem são julgamentos clínicos que vão auxiliar você, enfermeiro, a tomar atitudes. Então, vão ser a base para suas decisões como enfermeiro dentro do processo de trabalho. Qual, então, é essa definição? Ele é um julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de saúde e processos de vida, ou então uma vulnerabilidade para essa resposta para o indivíduo, a família, o grupo ou a comunidade. E essa é a diferença entre, então, o diagnóstico médico e o diagnóstico de enfermagem, sendo o diagnóstico de enfermagem voltado para a resposta que esse indivíduo tem frente à sua patologia. O NANDA, então, ele é dividido em 13 domínios, que são as suas esferas de conhecimento, e esses domínios estão divididos em 47 classes, que são agrupamentos de características em comuns. Dentro dessas 47 classes, então, existem 234 diagnósticos, que podem ser com foco no problema, diagnósticos de risco, de promoção da saúde e de síndrome. Qual é a diferença entre eles? Então, o diagnóstico de problema, ele é um diagnóstico que nós chamamos de real, que existem diagnósticos reais e potenciais. Então, esse focado no problema é realmente uma dificuldade que esse paciente, que esse indivíduo já tem. E você vai, então, trabalhar para que ele possa vencer essa dificuldade ou diminuir ao mínimo possível esperado essas dificuldades e esses erros. De um outro lado, nós temos os diagnósticos de risco. Então, são vulnerabilidades às quais o paciente, esse indivíduo está exposto, mas que ainda não aconteceu. Então, diagnósticos de risco. Também temos diagnóstico de promoção à saúde. Então, diagnósticos positivos, aquilo que se espera melhorar na saúde do indivíduo. E, por fim, os diagnósticos de síndrome, que trazem, na verdade, um agrupamento entre vários diagnósticos, podendo, então, ser um diagnóstico mais completo. Cada um deles tem particularidades, mas, de uma maneira geral, os diagnósticos vão ter uma definição, vão ter características definidoras e também fatores relacionados. Como é que acontece isso? Por exemplo, uma definição de diagnóstico, um problema que o paciente teria, seria a mobilidade física prejudicada. É um problema que ele vai ter. As características definidoras são os sinais e os sintomas que ele vai desenvolver. Então, e que tem relação com essa definição. Por exemplo, aqui poderíamos citar a dispneia. Então, a dificuldade de respiração vai levar, então, a uma mobilidade física prejudicada, porque é um paciente que vai ficar cansado. E os fatores relacionados são a causa desse problema. Então, podemos citar uma ansiedade. A ansiedade, ela pode levar, então, a esse processo acontecer. De uma maneira geral, então, temos definição, características definidoras e fatores relacionados. Porém, existem algumas particularidades de alguns diagnósticos em específico. Por exemplo, os diagnósticos que são reais, eles vão ter uma definição, também características definidoras e fatores relacionados. Vejamos esse exemplo. Desobstrução ineficaz de vias aéreas
Isso nada mais é do que a definição. Relacionado a muco excessivo e asma, então relacionado aos fatores relacionados, ou seja, muco excessivo e asma são os fatores relacionados. E evidenciado por sons respiratórios diminuídos bilateralmente, crepitações no lobo esquerdo e tosse ineficaz persistente. Então, temos uma definição que é relacionada ao fator relacionado e evidenciada por essa característica definidora. Esse é um diagnóstico real. Um diagnóstico onde o problema já está desenvolvido e o problema já está posto, ele já está lá. E você precisa, de alguma maneira, alterar isso, de alguma maneira, melhorar essa situação em que o paciente se encontra. Então, o diagnóstico real vai ter as 3 características. Como será que é num diagnóstico de risco, por exemplo? No diagnóstico de risco é um pouco diferente. Por quê? Porque ele não tem todas as etapas. Então, é risco de infecção, nesse exemplo, que é uma definição, relacionado aos fatores relacionados, que no caso, nesse exemplo, são procedimentos invasivos. Então, tem um risco de infecção relacionado ao procedimento invasivo. Quer dizer que os diagnósticos de risco não terão características definidoras. Por quê? Justamente o nome já diz, ele é de risco, ainda não aconteceu. É uma vulnerabilidade a qual esse paciente está exposto, mas não necessariamente ele vai desenvolver. Por isso, não existe a característica definidora. E num terceiro exemplo, num diagnóstico de promoção da saúde, nós temos a definição, então, disposição para controle da saúde melhorado, evidenciado pelo desejo de melhorar o controle da doença. Então, nesse caso, quando é um diagnóstico de promoção da saúde, temos a definição e as características definidoras, mas não existem fatores relacionados, porque você só está pensando em promoção. E o diagnóstico de síndrome seria relacionado a mais de um desses. Então, essa é a diferença. Alguns vão ter todas as características, outros, dependendo das suas peculiaridades, não vão ter todas aquelas etapas. E é importante que você conheça, então, qual é a diferença entre eles. Encerramos assim, Nanda. O planejamento é a terceira etapa do processo de enfermagem, que faz parte da sistematização da assistência. Então, planejar é importantíssimo. Um cuidado que não é planejado, não tem como você mensurar depois quais foram os seus resultados. Por quê? Porque não havia meta. E no planejamento é exatamente isso que acontece. Você pensa nas metas que devem ser alcançadas para poder chegar até elas e depois ultrapassá-las e melhorar cada vez mais a saúde do seu paciente. Então, no quadro, é a etapa de número 3, chamada de planejamento da assistência ou planejamento dos resultados esperados. E como objetivo, essa etapa tem obter melhores respostas do processo saúde e doença do cliente. Então, é neste momento, nessa terceira etapa do processo, que você vai estabelecer prioridades, vai fixar os resultados esperados, então o que você almeja com esse cuidado? Determinar as intervenções de enfermagem, então como vai chegar a esses resultados e assegurar que o plano seja devidamente registrado. E nesse sentido eu gostaria de chamar a sua atenção, porque registro de resultados, registro de processos é algo imprescindível na prática do enfermeiro. Aquilo que é escrito pode ser provado, aquilo que não é escrito não pode ser provado. Então, tudo que o
o enfermeiro realiza, ele precisa tomar nota e ele precisa registrar adequadamente para que tenha depois, então, um arcabouço, caso ele necessite dessas informações e também para que a comunicação entre todos os profissionais seja uma comunicação efetiva. Nem todo mundo está naquele local, naquele momento. Então, um profissional que precisa de informações para dar continuidade ao tratamento de um paciente, de um indivíduo, vai precisar de informações que sejam fidedignas e, para isso, é necessário que aquele profissional anterior tenha escrito de uma maneira adequada e de uma maneira completa. E o que será que envolve o planejamento? Ele envolve todos esses itens. Então, a pessoa que recebe esse cuidado, o procedimento que será realizado, o local que esse cuidado vai ser realizado, a família, porque o indivíduo não está só e ele não é só, né? Então, ele tem uma família, ele tem pessoas que estão ao seu redor e que precisam ser inseridas nesse processo, e a equipe de saúde. Então, porque ninguém é uma ilha. Assim como o paciente não está sozinho, o profissional não está sozinho. E existem alguns tipos de, então, planejamentos de cuidados. Porque os cuidados, eles podem ser imediatos, ou seja, cuidados urgentes. O paciente chega e já precisa daquele cuidado necessariamente naquele momento. Também existem cuidados a médio prazo, que vão ser realizados, mas não necessariamente quando ele chega, mas um tempo depois. E cuidados a longo prazo. Educação é um cuidado a longo prazo, porque ele vai precisar, né, dessa educação e saber como fazer o seu autocuidado quando ele for para casa, por exemplo. Todos esses cuidados, sejam imediatos, a médio ou a longo prazo, eles devem ser focados no resultado. Qual o resultado que eu quero alcançar com esse planejamento? Lembrando que ele depende de alguns itens. A aceitação do paciente, porque a bioética fala muito a respeito de autonomia e o paciente tem autonomia para saber aquilo que ele quer receber de cuidado, né, e aquilo que ele não quer. E a disponibilidade de materiais, que felizmente ou infelizmente, dependendo da instituição de saúde, pode ser um problema, né? Você precisa ter materiais disponíveis para realizar os cuidados. E esses resultados esperados dentro do processo, eles devem ser claros e concisos, centrados no cliente, porque o cliente, o paciente, é o nosso foco principal, relacionado ao título do diagnóstico. Então, é pensando no diagnóstico que se elencam, então, os resultados. Ele deve ser alcançável, existem situações que fogem, né, do ser humano, então ele deve ser alcançável, deve ter um limite de tempo e deve ser mensurável. Então, você, como enfermeiro, precisa conseguir mensurar como é que isso está acontecendo, precisa conseguir mensurar os objetivos que você vai propor para o cuidado desse paciente. Não só os objetivos, mas também os diagnósticos e as intervenções, tudo isso precisa ser palpável, precisa se pensar de uma maneira que seja de fácil entendimento para todos. Como exemplo, então, de diagnóstico e resultados esperados, nós temos integridade da pele prejudicada, relacionada ao emagrecimento, imobilização física e idade avançada, evidenciada por hiperemia na região sacral. Então, esse é o diagnóstico, certo? O diagnóstico, então, é integridade da pele prejudicada. Essa pele não está íntegra. Qual será que vai ser o resultado esperado? O cliente apresentará melhora da integridade da pele. É muito simples, é pensando no diagnóstico, é pensando no problema dele que você vai, então, raciocinar e elaborar um resultado.
Esse resultado vem do NOC, que é a classificação de resultados de enfermagem. Então, é a Nursing Outcomes Classification. Ela tem 7 domínios, com 32 classes e 490 resultados esperados, sendo que cada resultado vai ter uma definição, uma escala de mensuração e uma lista de indicadores. O que é essa escala de mensuração? É uma escala Likert de 1 a 5 pontos, que vai então do mais comprometido para o menos comprometido, utilizando uma pessoa de referência como uma pessoa saudável. Ou seja, traça-se os caminhos do cuidado. Primeiro, com a primeira fase do processo, você identifica quais são as informações, elenca problemas, traça metas, para depois então realizar as suas ações. Encerramos assim mais uma etapa. Para elencar diagnósticos, para escolher diagnósticos, precisa haver um treinamento. Isso com a prática profissional vai ficando cada dia mais fluido. E nós vamos auxiliar agora o Pedro a identificar alguns diagnósticos de enfermagem. Então, o paciente do Pedro é o senhor LS, de 57 anos, que está emagrecido, apático, descorado, com fala lenta e dificuldade para deambulação. Ele é portador de hipertensão arterial sistêmica há 10 anos e é tabagista há 35 anos. Há 2 meses ele teve um diagnóstico, então, de câncer de próstata. Está acompanhado da esposa e da filha, ambas muito preocupadas com ele, porque ele sempre foi muito alegre e agora ele anda triste, com perda de apetite, um certo isolamento de sua parte e também se encontra afastado do trabalho desde o início da doença. Então, ele era um profissional motorista de ônibus e teve que se afastar devido à sua patologia. Os sinais vitais dele são uma PA, uma pressão arterial de 140/90, uma frequência cardíaca de 80 e uma respiração de 23 respirações por minuto, o que significa que ele está taquipneico, né? Peso de 68 quilos, emagreceu 10 quilos nos últimos meses e altura de 1,82. Pensando em um indivíduo de 1,82 m, apenas 68 quilos, realmente ele está emagrecido. E as perguntas são: qual seria o seu diagnóstico prioritário? Se fosse proposto apenas um diagnóstico, qual você sugeriria? É claro que o nosso objetivo é que você, como enfermeiro, possa levantar todos os diagnósticos. Mas em algumas situações é necessário escolher um que seja prioritário, no sentido de que é aquele que vai receber mais atenção em um primeiro momento. Você cuida daquilo que é emergência, né? Então, daquilo que é um diagnóstico urgente, para depois cuidar de diagnósticos que venham a seguir e que, inclusive, muitas das vezes estão interligados a esse resultado principal, a esse diagnóstico principal. Então, elencando alguns diagnósticos desse senhor LS, nós temos a dificuldade de deambulação, é um diagnóstico, a mudança de comportamento é um outro diagnóstico e a alteração da respiração é outro diagnóstico. Podemos também citar a falta de apetite. Mas qual é o diagnóstico que agora nós precisamos dar valor e dar atenção? Nesse momento, é o emagrecimento, que pode levar a outras complicações. Por quê? Veja nessa definição, ele é do domínio 2, nutrição, da classe 1, ingestão, e o diagnóstico de enfermagem é o seguinte: nutrição desequilibrada, menor do que as necessidades corporais, definido como ingestão insuficiente de nutrientes
para satisfazer as suas necessidades metabólicas. Então, nesse momento, esse paciente, o senhor LS, precisa de uma atenção especial na sua nutrição. De todos os diagnósticos dele, a nutrição, esse emagrecimento, ele está chamando atenção, porque é um paciente que precisa de nutrientes para conseguir se restabelecer, além de ter toda uma questão psicológica por trás. Não é mesmo? Então, a filha citou que ele está tendo atitudes de isolamento, que ele sempre foi muito alegre e agora está triste. Então, esse emagrecimento, na verdade, ele vem recheado de várias outras perguntas que surgirão. Por quê? Ele emagreceu 10 quilos nos últimos meses. Qual foi o problema? É a tristeza em relação à sua patologia? São as medicações? O que está levando esse indivíduo a ter esse emagrecimento? Como é que está esse indivíduo, o senhor LS, de uma maneira completa, de uma maneira holística? Como é que ele está como pessoa? Como é que ele está se sentindo como pai, como profissional, que agora então já não consegue exercer a sua profissão? Então devemos focar nesse diagnóstico real. Então, no problema real do senhor LS. Lembrando então que é importante que se façam algumas ações com ele. Por exemplo, incentivar e auxiliar a dieta desse cliente, estimular a ingestão, reforçando a sua importância. Então, dizer para ele o quanto é importante que ele se alimente e que ele necessita desses nutrientes para se restabelecer. Identificar a mudança de comportamento, percepções errôneas, conhecimento da doença, fatores esses que podem estar prejudicando a sua ingestão. Averiguar se com o início do tratamento pode ter alterações no paladar, aversão ao alimento ou cavidade oral ferida. Em algumas situações, só é necessário uma boa conversa. Em outras, é claro que quando é necessário uma intervenção de uma maneira adequada e de uma maneira muito mais complexa, essa intervenção vai acontecer. Mas em outras situações, uma conversa já resolve. Para ele, será que ele sabe o que é essa doença que tem acometido ele? Qual é o seu prognóstico? Como é que essa doença vai evoluir? Será que ele está numa depressão, num estado de depressão? Então, esse diagnóstico emagrecimento vai levar você, como enfermeiro, a pensar em muitas outras possibilidades e como esse emagrecimento está relacionado com os outros diagnósticos de enfermagem que ele também tem. Encerramos assim a nossa situação problema. João e Carlos são estagiários em uma unidade básica de saúde e eles têm um problema para resolver em relação a um paciente. Qual será que é esse problema? Vamos ao quadro? Então, é o senhor PS, de 68 anos, comunicativo, lúcido, tabagista há 30 anos, bebe esporadicamente e adora frequentar o baile da terceira idade. É um senhorzinho ativo. Ele é hipertenso há 10 anos, controla rigorosamente a sua pressão com medicação e está com sobrepeso. Então, sobrepeso é um detalhe importante. Frequenta a UBS periodicamente. Sua queixa principal é que apareceu uma ferida em sua perna, na região maleolar medial esquerda, e há um mês que, mesmo fazendo os curativos prescritos na unidade básica, ele acredita que não esteja melhorando, pois agora está atrapalhando as suas caminhadas. Além disso, está nervoso, porque ele não quer perder o baile do final do ano. Nesse momento do exame, a pressão arterial de 180 por 90 milímetros de mercúrio. Então, ele está hipertenso. Quais são os diagnósticos de enfermagem para esse senhor, o senhor PS? Primeiro, ansiedade. Claro, ele quer melhorar, ele quer poder ir ao baile. Para ele é muito importante. Integridade tissular prejudicada,
Porque essa lesão no maléolo dele faz com que a pele não esteja íntegra. Isso é um diagnóstico de enfermagem importante. Por quê? Por causa desse diagnóstico aqui, risco para infecção. Uma lesão aberta é uma solução de continuidade, onde você perde a proteção, né, principalmente física da pele, e pode ter infecções relacionadas a essa solução de continuidade. Mobilidade física prejudicada, porque essa lesão está impedindo-o de fazer as suas caminhadas e de dançar no baile. E a obesidade, então o sobrepeso também é uma situação que precisa ser levada em consideração. O João e o Carlos, né, foi solicitado que eles estabelecessem prioridades e resultados esperados e você vai auxiliá-los. Então, as perguntas são: como os estudantes poderiam identificar as prioridades nesse caso? Quais seriam os diagnósticos prioritários e como elaborar os resultados esperados? Então, qual seria o diagnóstico principal, as intervenções e os resultados principais para esse paciente, o senhor PS? O senhor PS, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, porque ele está passando por uma situação difícil, né? Então, para ele é muito difícil ter essa lesão não está sarando. Então, por que é que essa lesão não fecha? Como é que está acontecendo o curativo? Ali no problema fala que ele faz o curativo do jeito que ensinaram na UBS, né? Na Unidade Básica de Saúde. Mas será que ele tem esse conhecimento a respeito de fazer, por exemplo, um curativo com uma técnica asséptica, de fazer um curativo de uma maneira que elimine o risco de infecção? Se essa ferida não está fechando, ele já fez algum exame, né, de glicemia? Será que a glicemia dele também não está alterada? Então, como enfermeiro, estabelecendo as prioridades, você consegue também colocar novas situações que podem acontecer, como, por exemplo, pensar não apenas na hipertensão, né, e no tabagismo, mas também colocar um ponto de interrogação a respeito da glicemia desse paciente, que pode ser que esteja alterada. Então, vendo os diagnósticos prioritários dele, podemos considerar a ansiedade relacionada aos agentes estressores. Então, quais seriam os agentes estressores? A úlcera, a ameaça à condição atual que ele tem. Um segundo diagnóstico, a hipertensão e a integridade tissular prejudicada. Então, essa pele que não está íntegra, que pode estar relacionado à circulação prejudicada, pensando na hipertensão. Um estado nutricional desequilibrado, porque ele está com sobrepeso, mas será que ele se alimenta bem? Como que acontece essa alimentação do senhor PS em casa? É um dado que faltou ali na parte de investigação e que nesse momento serviria muito bem como uma informação chave. E um quarto diagnóstico seria a mobilidade prejudicada. Ele não está conseguindo se locomover da maneira que deveria. Como resultados esperados, então, para ele, o primeiro deles seria ações pessoais para controlar os agentes estressores. Quais eram mesmo os agentes estressores? A úlcera e a ameaça à condição atual. E também a integridade estrutural e a função fisiológica normal da pele. Olha só, então o resultado ele é muito relacionado ao diagnóstico. Conhecimento poderia ser relacionado à parte do sobrepeso dele. E de uma maneira muito simples, o diagnóstico e o resultado eles são muito parecidos, porém opostos. Em que sentido? Olha, a integridade tissular dele está prejudicada. Esse é o diagnóstico. O resultado esperado nada mais é do que essa ferida se fechando. Para quê? Para que ele volte a caminhar,
consiga ir no baile da terceira idade que ele tanto quer, consiga exercer as suas funções normalmente e de uma maneira que seja adequada. Então, diagnósticos de enfermagem geram resultados de enfermagem que são as metas, aonde você quer chegar com esse paciente. Encerramos assim a nossa situação problema. Temos agora um momento de perguntas, então eu gostaria de convidar você a colocar no chat o seu comentário, o seu questionamento, alguma situação que você tenha passado com a sistematização da assistência, com o processo de enfermagem e as etapas, e nós retornamos em breve. Lembrando que ao final da aula teremos o Kahoot, então o número do Kahoot vai ficar também na tela para que você já possa ir entrando e ao final da aula faremos o nosso game. Muito bem, tivemos algumas contribuições.
Então, o pessoal de Minas Gerais pergunta: os alunos gostariam de saber quantas evoluções de enfermagem o enfermeiro faz em um plantão de 24 horas. Então, a evolução de enfermagem, na verdade, ela está em um processo um pouquinho mais avançado, que é a avaliação. É o último processo, é a última etapa dentro do processo de enfermagem. Mas adiantando um pouquinho a esse respeito, a evolução é realizada somente pelo enfermeiro e ela deve ser realizada sempre que necessário, mediante as alterações que esse paciente tenha. Qual que é a questão? É que ela é uma avaliação. Então, você vai primeiro planejar o cuidado, vai implementar o cuidado. Então, você pega os dados, elenca os diagnósticos, pensa naquilo que vai ser realizado, então planeja, realiza e depois avalia. Nesse processo de avaliação é que entra a evolução de enfermagem, tá certo? Então, sempre que o processo for começar de novo, você faz a evolução. Então, ela normalmente é a cada 24 horas ou sempre que necessário. Sempre que a SAI precisar ser revista, que, por exemplo, um procedimento precisar ser revisto e uma prescrição precisar ser revista, vai ter que acontecer também a evolução de enfermagem, porque ela faz parte do processo, ela é a última parte do processo, tá bom? E a segunda pergunta é também de Minas Gerais. Boa noite, a aluna pede por gentileza que a professora explique novamente como se faz as ligações de NANDA, NIC e NOC na prática da SAI. Muito bem, NANDA significam os diagnósticos, está relacionado aos diagnósticos, aos problemas que o paciente tem. NOC vem logo em seguida com os resultados e NIC vem com as intervenções. Ou seja, você usa a NANDA para ver os problemas, depois usa a NOC para ver o resultado que você quer alcançar e NIC como você vai alcançar esse resultado. Por exemplo, o paciente tem dor. Dor seria um diagnóstico de enfermagem. Usa a NOC para ver qual o resultado que você quer, diminuição da dor. E NIC para ver como você vai chegar a essa diminuição da dor. Por exemplo, com medidas farmacológicas e não farmacológicas de alívio da dor. Tá certo? Então, é dessa forma que eles acontecem e realmente é um junto com o outro, mas pensando nesse sentido. Pensa no problema, foca no resultado e então faz a intervenção para chegar nesse resultado. Ok? Encerramos assim nosso momento de interação. A implementação é o quarto momento, ou seja, a quarta etapa dentro do processo de enfermagem. Primeiro você coleta os dados, depois faz um julgamento clínico e elenca problemas, pensa na meta que você quer alcançar e vai então implementar cuidados para chegar a essa meta. Então, no quadro, ele é a etapa de número 4 dentro do processo de enfermagem, e é a execução pela equipe de enfermagem das atividades ou ações prescritas na etapa anterior de planejamento, ou seja, é o cumprimento pela equipe da prescrição de enfermagem. Isso é muito importante de pensar a respeito desse processo que é a implementação. Existem algumas etapas que são privativas do enfermeiro dentro do processo de enfermagem, como, por exemplo, elencar diagnósticos. É só o enfermeiro que pode fazer isso legalmente, né? Então, segundo a legislação e o COFEM. Já a implementação, não. A implementação, ela deve acontecer e deve ser realizada por toda a equipe de enfermagem. Então, tanto enfermeiros como técnicos e auxiliares vão implementar o cuidado que foi prescrito, certo? Então, no quadro, quem prescreve é o enfermeiro. E quem executa é toda a equipe nesse processo de, então, implementação. Quais são os objetivos da implementação? Monitorizar o estado de saúde desse indivíduo, reduzir os riscos, resolver, prevenir ou controlar um problema que já exista, facilitar a dependência ou auxiliar nas atividades da vida diária, promover uma otimização
do bem-estar físico, psicológico, espiritual e emocional. E ele exige habilidades, então, que sejam técnicas e psicomotoras para que aconteça. Os cuidados de enfermagem que são implementados, que são prescritos e realizados, eles podem ser diretos ou indiretos. Aqueles cuidados que são diretos são os que acontecem bem próximo do paciente, onde realmente existe uma interação entre o enfermeiro e o paciente, como, por exemplo, auxiliar na alimentação. Então, um indivíduo que não consiga alimentar-se sozinho, um cuidado direto para ele seria auxiliar nessa alimentação, enquanto o cuidado indireto, por exemplo, seria encaminhá-lo para o serviço social, caso ele tenha alguma dificuldade relacionada a finanças e precise de um auxílio. Existem também tipos de implementações, então, que vão acontecer. Primeiro, pode ser, uma implementação que seja independente dos demais profissionais, baseado nos diagnósticos de enfermagem. Também pode ser dependente de recomendações médicas. E também pode ser interdependente com os demais profissionais. Como assim? Então, existem implementações que você vai fazer sozinho como enfermeiro, que não necessita de outros profissionais para isso. Por exemplo, avaliar a dor. Então, o paciente que vem com dor, é nosso papel olhar para ele e ver na sua expressão, na sua face, perguntar: qual é a sua dor? Dói aonde? Essa dor, ela é empontada? Como é essa dor? Essa dor é uma dor que passa e volta? Então, ela é intermitente ou ela é contínua? Essa dor vai de 0 a 10 quanto? Então, se 0 fosse nada de dor e 10 fosse a maior dor do mundo, qual é a sua dor nesse momento? Avaliar a dor é um cuidado da enfermagem, certo? Existem cuidados que, então, são relacionados a prescrições médicas. Em relação à dor, por exemplo, administrar analgésicos. O enfermeiro não pode prescrever analgésicos, mas ele pode administrar essas medicações. Então, é um cuidado relacionado à prescrição médica. E temos também cuidados interrelacionados com outras profissões, num trabalho multiprofissional, como, por exemplo, auxílio da fisioterapia para ter medidas farmacológicas, que seriam os analgésicos, e não farmacológicas para o alívio dessa dor, para o controle dessa dor, certo? Então, primeiro você vai ver os sinais e sintomas, elencar diagnósticos, pensar nos resultados e, então, realizar a intervenção. Depois que você fizer a intervenção, vai voltar para ver se esses sinais e sintomas foram afetados, se eles foram diminuídos ou não. Então, essa intervenção nada mais é do que reverter os fatores relacionados, solucionar as características definidoras do diagnóstico de enfermagem e eliminar qualquer que seja o fator de risco. E para que isso aconteça, é necessário que o enfermeiro tenha preparação para comunicar e receber informações, depois estabeleça prioridades, realize as intervenções e faça, então, o registro dessa implementação. Essa implementação ela vai acontecer por meio da prescrição de enfermagem, certo? Encerramos assim a nossa implementação. Para que a implementação, que é o quarto, a quarta etapa dentro do processo de enfermagem, para que essa implementação aconteça de uma maneira adequada e completa, o símbolo da implementação é a prescrição de enfermagem, onde então vão acontecer muitas situações que vão levar o enfermeiro e a equipe de enfermagem a implementar realmente esse cuidado. Então, ele traça, a prescrição de enfermagem traça um plano assistencial a esse paciente de uma maneira que seja individualizada
e sistemática. Por que individualizada? Porque cada paciente é um paciente. Ah, mas esses dois aqui, eles têm a mesma patologia. Não vai ser a mesma prescrição de enfermagem, porque a prescrição de enfermagem não leva em conta só a patologia, leva em conta a situação dele física, psicológica, leva em conta o grau de dependência que esse paciente está. Então, mesmo que seja a mesma patologia, não será a mesma prescrição de enfermagem. E o que deve ter dentro de uma prescrição? Primeiro, ela deve ser completa. Então, ela deve ser autoexplicativa, não deve haver nenhum tipo de confusão quando você lê uma prescrição. Para isso, ela deve ter o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer, com que frequência e por quanto tempo, podendo ser essa prescrição informatizada ou manual, e deve ter, então, a assinatura e o corém do enfermeiro que realizou. Como assim ela deve ser completa e deve conter esse monte de coisas? Supondo que você chega para trabalhar e lá na prescrição de enfermagem está escrito assim, banho. Você pensa, tá, mas como é que é esse banho? Que horas é esse banho? Com o que é esse banho? Então, são muitas perguntas. A prescrição de enfermagem não pode ser dessa maneira. Ela deve ser completa. Então, por exemplo, você vai realizar banho no leito. Então, aí você já falou o que fazer e já falou onde fazer, que é no leito. Com água e sabonete neutro. Então, já mais uma vez falou como fazer às 8 horas. Já falou o horário e a periodicidade normalmente vem também, em alguns hospitais ela vem por dia, né? Então, todos os dias às 8 da manhã ou às 9 da manhã, dependendo daquilo que o hospital preconiza. Mas olha só a diferença de você falar que é só banho e de você colocar realizar banho no leito com água e sabonete neutro às 8 da manhã. É muito diferente. E esses verbinhos que vão na frente, então, dos comandos, eles são muito importantes. E eles vão, inclusive, nortear qual o grau de dependência desse paciente. Então, se o paciente tem um alto grau de dependência, ele tem muita dificuldade, você vai ter que fazer muito mais por ele. Aquele que é mais independente, você precisa fazer menos por ele. Então, alguns exemplos de verbos estão no quadro. O primeiro é executar. Então, executar e realizar são verbos de alta dependência. Por quê? Porque são exatamente verbos que dizem que o paciente não consegue fazer e você vai ter que executar por ele ou realizar por ele. Certo? Pensando no banho, realizar um banho no leito, tá? Porque o paciente não consegue fazer sozinho. Depois, existem alguns verbos que vão diminuindo o grau, então, de dependência. Auxiliar, acompanhar. Então, se o paciente precisa de auxílio, ele já é menos dependente do que aquele que precisa que você execute por ele. Orientar. Esclarecer já é menos ainda. Se o paciente precisa apenas que você esclareça, é porque ele tem uma independência muito maior e ele já consegue realizar as atividades. E temos também encaminhar. Então, encaminhar e orientar são os verbos que estão mais relacionados a pacientes que sejam independentes. É muito importante utilizar esses verbos. Por quê? Porque eles vão definir como é que esse paciente está verdadeiramente. Por exemplo, pensando mais uma vez no banho. Então, quando você banho no leito, você realiza, porque o paciente não consegue fazer. Um banho por aspersão no banheiro, só que na cadeira, você vai auxiliar. E um paciente que consegue tomar banho sozinho, você vai encaminhar ou então vai orientar. Então, os verbos estão muito relacionados ao grau de complexidade e ao grau de dependência que esse paciente tem. E a cada quanto tempo
tempo, né? De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer uma nova avaliação e uma nova prescrição? A cada 24 horas. Então, a cada 24 horas, você avalia de novo, você faz novos diagnósticos e uma nova prescrição. Poxa, mas por que novos diagnósticos? Justamente porque os diagnósticos, eles mudam e é bom que eles mudem. O nosso objetivo é exatamente esse. Você elenca diagnósticos, pense em um resultado e implementa o cuidado. O objetivo é exatamente que esse diagnóstico tenha uma melhora. Então, o paciente que estava com banho no leito, e ele consegue se movimentar, em um dia seguinte ele pode ser avaliado e pode ir para o banho na cadeira. E num outro dia ele pode ser simplesmente orientado a tomar banho sozinho. Da mesma forma que os diagnósticos podem piorar também, né? Esse não é o nosso intuito, mas às vezes acontece. Então, os diagnósticos mudam sim, e é importante que as intervenções sejam realizadas e voltem para o diagnóstico, para ver se esse diagnóstico melhorou, se ele piorou e qual vai ser, então, o cuidado implementado. Para que esse cuidado seja implementado, nós utilizamos NIC, que é a classificação de intervenções de enfermagem. Então, são intervenções sempre relacionadas aos diagnósticos e aos resultados que se deseja encontrar. Sendo que o NIC tem 7 domínios, 30 classes e 554 intervenções. São muitas ações. Por exemplo, diagnóstico de enfermagem. Integridade tissular prejudicada, ou seja, ele tem uma ferida, uma lesão. Resultado esperado. Melhora nessa lesão, certo? E implementação, qual que é a intervenção? Mudança de decúbito ou realização de curativo. Então, é dessa forma que se faz a ligação entre o diagnóstico, o resultado e a intervenção. Finalizamos assim esse mais um processo. Para que haja a implementação do cuidado, é necessário que o processo de enfermagem passe por todas as etapas anteriores. Dessa forma, a implementação vai ser muito bem sucedida. Então, temos como exemplo um adolescente que chegou para você, ele tem 15 anos, deu entrada no pronto atendimento com o histórico de 1 mês apresentando sede excessiva, ou seja, polidipsia, emagrecimento rápido, pele seca, fraqueza e uma fome exagerada, polifagia. Ele está acompanhado da mãe e apresenta-se muito ansioso. Não faz uso de substâncias ilícitas ou lícitas e pratica atividade física regularmente. Então, é um paciente relativamente saudável. Ao exame físico, ele está orientado, hipocorado, relata fraqueza, diminuição do turgor de pele e uma pele ressecada. Então, ao exame pulmonar, tem murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios. Então, função pulmonar preservada. A ausculta cardíaca, bulhas rítmicas normofonéticas sem sopros, pulsos rítmicos e cheios e perfusão adequada. Abdômen plano, flácido, indolor à palpação, com ruídos hidroaéreos presentes. Refere micção espontânea em grande quantidade e fome exagerada. Quando foi verificada a glicemia capilar dele, verificou-se então que ele tinha 245 miligramas por decilitro de glicemia. Ou seja, a hipótese diagnóstica dele é de diabetes do tipo 1. Elabore então 2 diagnósticos de enfermagem e a sua prescrição, ou seja, os cuidados que devem ser implementados para esse paciente, para esse indivíduo. Então, ele tem uma glicemia alterada, que é um risco e que é um diagnóstico que pode ser levantado. Ele tem outras situações que podem levá-lo a pensar em
risco à saúde e vulnerabilidade de saúde. A saúde dele está prejudicada por alguns exemplos e alguns diagnósticos que eu convido você a ver no quadro. Então, 2 diagnósticos principais dele são risco de glicemia instável, relacionado ao controle insuficiente da diabetes, monitorização inadequada da glicemia, controle ineficaz de medicamentos e conhecimento insuficiente da doença. Esse seria um primeiro diagnóstico. E o segundo, conhecimento deficiente, relacionado à informação insuficiente e evidenciado por conhecimento insuficiente. Então, os 2 principais diagnósticos dele são esses. Primeiro, ter a diabetes, né? Então, essa glicemia alterada. E segundo, não saber o que fazer com isso. Porque para um paciente de 15 anos, que vivia de uma forma e agora vai ter que alterar todo o seu estilo de vida, vai ter que alterar toda a sua maneira de viver, a sua maneira de comer, é muito difícil, né? Então, diabetes do tipo 1, a gente tem muito diagnóstico, por exemplo, em crianças. Como é que é para uma criança entender que a partir de hoje, né? Então, até ontem eu não precisava tomar cuidado nenhum. A partir de hoje, ela precisa aprender a contar os carboidratos, a fazer a autoadministração de insulina, então realizar a insulinoterapia, a ser privada de algumas situações que crianças, né, elas gostam muito. Como é que é isso para as crianças? Como é que é isso para esse paciente que tem 15 anos? Então, os 2 diagnósticos principais são esses. Primeiro, a glicemia alterada e segundo, o desconhecimento em relação à doença. Quais seriam os resultados esperados para ele? Controle adequado da glicemia. Se o diagnóstico é um controle inadequado da glicemia, o resultado vai ser exatamente o controle adequado da glicemia. Se o problema dele, se o diagnóstico de enfermagem dele é falta de conhecimento, o resultado esperado vai ser conhecimento e orientação. É muito simples. O resultado é exatamente aquilo que você quer de bom e que o diagnóstico está trazendo de ruim. E como cuidados de enfermagem para ele, nós poderíamos citar: verificar e anotar o valor da glicemia capilar, administrar medicamento conforme a prescrição médica, então realizar a insulinoterapia, orientar sobre a prática de estilo de vida saudável, uso de medicações, horários, higiene, prevenção e o reconhecimento da hipoglicemia, que a hipoglicemia também, nesse aspecto, é bem importante. Ensinar o cliente o autocuidado, com seus pés, unhas, calosidades e umidade, a fim de evitar lesões de difícil cicatrização. Orientar sobre a utilização de calçados confortáveis, orientar a procurar um nutricionista e acompanhamento médico para um tratamento que seja adequado. Então, é assim que nós vamos implementar, que você como enfermeiro vai implementar o cuidado para um paciente que acabou de descobrir, né, que acabou de ter o diagnóstico de diabetes do tipo 1. Finalizamos assim a nossa situação problema. Como é que se prescreve um cuidado? Como é que acontece essa prescrição? A prescrição de enfermagem, ela é o símbolo, né, da fase de implementação e ela precisa ser realizada de uma maneira adequada. Temos o exemplo da senhora SM. Ela tem 63 anos e começou a apresentar há uma semana mal-estar, cansaço, coriza, tosse, febre de 38 graus. Acreditando ser apenas uma gripe, como a maioria de nós faria, né, ela acabou se medicando sem uma orientação médica. Apresenta um quadro de inapetência, sonolência e secreção traqueal com aspecto amarelado. Ainda relata febre, cansaço e tosse e nos últimos dias queixa-se de dificuldade para caminhar. Olha só, então ela já não está conseguindo caminhar devido ao cansaço. O que será que é esse cansaço, né? Então, sendo trazida pelo filho até o hospital. Ao exame físico, confusa,
febril, mucosas oculares hipocoradas, murmúrios vesiculares diminuídos no ápice do pulmão, roncos difusos e frequência respiratória de 28 respirações por minuto, está dispneica, né? Taquipneica. Saturação de 87%, abaixo do preconizado, e mantém nebulização a 5 litros por minuto. Frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto, então taquicárdica, lógico, porque o coração faz um processo de compensação. Bulhas rítmicas normofonéticas, ausência de sopros, pressão arterial de 100 por 60, abdômen plano, flácido, com ruídos hidroaéreos presentes. Mediante tudo isso que a gente leu, quais são os diagnósticos de enfermagem dessa senhora? Padrão respiratório ineficaz, a respiração dela está com problemas, ela está dispneica, né, porque diz que está cansada, inclusive ela está taquipneica ao exame físico. Desobstrução ineficaz de vias, porque é uma paciente que está muito secretiva e a própria dispneia também vai evidenciar, né, que essa desobstrução não está acontecendo. E hipertermia, muito provavelmente tem aí um processo inflamatório importante e um processo infeccioso também importante. As perguntas são: quais são os resultados esperados mediante esses diagnósticos? E você deverá elaborar uma prescrição de enfermagem para essa paciente. Quais são os resultados que nós esperamos de alguém cujo problema é as vias aéreas que estão obstruídas? Automaticamente, o nosso resultado esperado vai ser que essas vias aéreas sejam desobstruídas. Então, o resultado sempre é muito ligado ao diagnóstico. Se o diagnóstico dela é hipertermia, qual vai ser o resultado que a gente espera? O resultado que a gente espera é uma normalização e que ela possa ficar normotérmica mediante, então, as medidas farmacológicas com antibióticos, anti-inflamatórios e também não farmacológicas. Então, veja no quadro: diagnóstico de enfermagem, padrão respiratório ineficaz. Qual vai ser o resultado esperado? Melhora no padrão respiratório. Diagnóstico de enfermagem: desobstrução ineficaz de vias aéreas. Qual vai ser o resultado esperado? Vias aéreas desobstruídas. Diagnóstico de enfermagem: hipertermia. Resultado esperado: baixa temperatura corporal em até 1 hora. Então, o diagnóstico de enfermagem vai levar você a pensar em resultados de enfermagem. Esses resultados bem estabelecidos e bem concretos, você vai então realizar a prescrição de enfermagem, que são os cuidados que serão realizados para que ela chegue então a esses resultados. Quais seriam cuidados que poderiam ser realizados para essa paciente? Aspirar as vias aéreas superiores. Para quê? Para que ela tenha as vias aéreas desobstruídas. Nesse momento e quando necessário, anotar aspecto, quantidade e odor da secreção pulmonar. Olha só como a prescrição de enfermagem deve ter cuidados completos prescritos, né? Manter a nebulização contínua a 5 litros por minuto. Aferir, registrar e comunicar qualquer alteração dos sinais vitais. Então, qualquer alteração que os sinais vitais não estejam dentro da normalidade, aferir, registrar e comunicar. Manter a cabeceira do leito elevada a 45 graus, para que ela possa ter uma melhor expansibilidade pulmonar e, como ela está confusa, também mantendo a cabeceira elevada, a gente evita a broncoaspiração. Administrar antitérmico e antibiótico terapia, conforme a prescrição médica. Então, para chegar no resultado de ser uma paciente normotérmica, então lutar contra a hipertermia, que é um diagnóstico. Verificar e anotar
a temperatura axilar a cada 30 minutos, comunicar ao enfermeiro se o valor estiver acima de 38. Caso persistir, dar banho morno de aspersão. Manter conforto e segurança, atentando-se às grades, já que ela está confusa, ela é idosa, né? Temos risco de queda, então é importante que as grades estejam sempre elevadas. Comunicar e anotar qualquer alteração de comportamento e confusão. Primeiro porque idosos acabam tendo essas alterações, né, neurológicas e acabam desenvolvendo confusão. E também se ela tiver já com um processo infeccioso avançado, estiver entrando em sepse, a sepse também pode provocar esse quadro de confusão. Então, o quadro de confusão no idoso, ele nunca deve ser descartado, mas sempre deve ser levado em consideração. Esses são os cuidados, então, realizados para essa senhora. Finalizamos assim a nossa situação problema. Teremos agora, então, o nosso Kahoot no nosso momento de interação. Então, o PIN vai ficar ali no quadro e daqui 1 minutinho nós voltamos para começar o jogo.
Ok, temos muitos jogadores, eu tenho certeza que vocês vão muito bem nesse Kahoot. Então, vamos lá? São 4 questões, vamos iniciar. Pergunta de número 1. Dentro do processo de enfermagem, Nanda, Nock e Nick auxiliam na elaboração de respectivamente. Então, nessa ordem, tá? Nanda, Nock e Nick. Cinco segundos. Trinta pessoas acertaram. E 35 confundiram intervenções com resultados. Pessoal, Nanda tem a ver com os diagnósticos, Nick com as intervenções e Nock são os outcomes. Ele tem esse O, né? Na verdade são os resultados, mas é em inglês. Então, outcomes. Então, voltando ali ao quadro, olha, Nanda, diagnóstico, Nock, resultado. Então, o O de outcome e Nick de intervenção. Então, nessa ordem, seria a alternativa verdinha, tá certo? Vamos ver o pódio. José B está em primeiro lugar, seguido do Herbert e o Lucas de Marabá. Muito bem, vamos para a próxima pergunta? No cuidado de um paciente com alto grau de dependência, atenção, alto grau, é provável que seja utilizado na prescrição de enfermagem qual verbo? Então, qual verbo que vai ser colocado ali está relacionado com paciente de alto grau de dependência? E acabou o tempo. Muito bem, 48 pessoas acertaram. Realizar está relacionado a um alto grau de dependência, né? Se o paciente precisa apenas de auxílio, de orientação, ele é um paciente que já tem a sua capacidade de autocuidado preservada e melhorada. Muito bem, é isso mesmo. 48 pessoas acertaram e o José B continua no pódio em primeiro lugar, seguido do Lucas, que subiu para o segundo, e a Elis de Assis em terceiro lugar. Muito bem. Próxima. Verdadeiro ou falso? A implementação, que é a 4ª etapa do processo de enfermagem, é privativa do enfermeiro. Verdade ou mentira? E 44 pessoas acertaram, é falsa. Pessoal, o processo de implementação é exatamente a única etapa que todo mundo pode realizar. Então, os outros são privativos do enfermeiro. A evolução é privativa do enfermeiro, o planejamento é privativo do enfermeiro, mas a implementação é realizada por toda a equipe de enfermagem, tá certo? Vamos lá? Lucas em primeiro lugar, Bauru, São Paulo em segundo e Onici em terceiro. Vamos para a última pergunta? Verdadeiro ou falso? A prescrição de enfermagem deve ser completa, autoexplicativa e individual, sendo revisada a cada 24 horas e sempre que necessário. Verdade ou mentira? Três segundos. E parabéns!
Parabéns, 63 pessoas acertaram, é isso mesmo. A prescrição deve ser completa, autoexplicativa e individual. Ela é revisada a cada 24 horas ou toda vez que for necessário. Então, no pódio nós temos o Lucas de Marabá, parabéns em primeiro lugar. Bauru, São Paulo em segundo e Socorro em terceiro. Muito bem. Pessoal, nós tivemos alguns questionamentos, algumas perguntas no chat, não teremos tempo de responder, mas eu gostaria de te encorajar a encaminhar no chat atividade que nós estaremos lá para atendê-los, ok? Nessa aula de hoje, então, vimos o processo de enfermagem um pouco mais adiante, pensando no planejamento do cuidado, na implementação do cuidado e eu gostaria de agradecer a todos. Tenham uma ótima semana e ótimos estudos!